Olá, sou Paulo Eduardo e estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. É sempre um prazer te encontrar aqui todos os dias. Fico muito feliz com a interação, com a participação de cada um aqui no nosso canal. Estamos estudando a Palavra de Deus. Nosso único objetivo aqui é abrir as Escrituras, observar o que o Senhor tem a dizer aos nossos corações, através de estudos expositivos, olhando a palavra, o seu contexto e trazendo aplicações para as nossas vidas. E eu te convido a se inscrever no canal se não é inscrito ainda, a deixar o seu joinha e fazer o seu comentário, interaja conosco. Eu fico sempre muito feliz quando eu fico sabendo que você passou por aqui. Vamos lá para mais um estudo bíblico? Nós estamos estudando a carta que Paulo escreve aos Gálatas. Nós já estamos há mais de um mês nesses estudos. Hoje estamos começando o capítulo 4, onde Paulo vai falando da servidão da lei ou da liberdade de Cristo. Na verdade, Paulo entra no capítulo 4 agora, não com um novo assunto. Ele está tratando o mesmo assunto que vinha tratando no capítulo 3, embora que aqui no capítulo 4 ele use uma figura diferente, não é? Ele usa algumas ilustrações diferentes. Capítulo 4, no versículo 1 e 2, Paulo vai falar e usar a lei como um tutor, como um curador, como aquele que cuida de um filho menor de um herdeiro, não é? E Paulo vai usando nesse aspecto, aquele curador que fica cuidando daquele menor até ele chegar a uma idade da maturidade para poder assumir aquilo que já era seu por direito. E Paulo diz, não é, que nós, enquanto estávamos sob a lei, nós estávamos como aquele filho menor debaixo dos cuidados de um curador. E quando Cristo veio, então nós recebemos a graça e tomamos posse daquela promessa. Fazendo sempre alusão, como nós já estamos estudando desde o capítulo 3, à promessa que Deus havia feito a Abraão. Paulo usa muito figuras, não é, para tratar esse assunto aqui. E é interessante nós pensarmos isso porque o uso de figuras é um recurso pedagógico muito útil e com muito resultado. Figuras falam muito mais do que muitos discursos, não é? Sabemos que os exemplos muitas vezes são mais eloquentes do que as próprias palavras. E Paulo aqui acabara de falar no capítulo 3, como eu disse, já sobre o aio da lei, e agora ele vai usar então palavras como tutor e curador. Versículos 1 e 2, Paulo fala sobre a servidão da lei romana. Existia um contexto histórico da servidão sobre a lei romana. Quando um pai morria e deixava um filho herdeiro, e esse filho ainda criança, ele registrava um testamento onde aquele filho menor, ele ficava sob os cuidados de tutores e curadores até atingir a maioridade. E então ele tomava posse dos seus bens. Pesquisando alguns comentaristas, eu encontrei um que ele estava explicando essa questão entre tutor e curador, a quem esse filho menor devia prestar contas, não é? Então o tutor era uma pessoa que cuidava dele até os 14 anos e o curador tomava conta, ele tinha que prestar contas até os 25 anos, quando ele chegava então o momento que ele podia assumir de fato a posse dos seus bens. Lembrando que era o pai que deixava registrado o tempo predeterminado exato em que o filho poderia estar assumindo de fato a posse do que já era seu, mas que ele ainda não podia administrar de fato, ele não podia desfrutar de fato. Aí nós começamos a olhar a palavra de Deus, o versículo 1 no capítulo 4, ele diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo. Herdeiro, porém, não livre. E Paulo usa essa expressão. A palavra grega aqui, a palavra népios,
significa, que Paulo usa nesse texto, significa criança ou alguém sem entendimento, ou seja, que é de menor, que está num estágio da menoridade, que ainda não tem a capacidade de administrar, de tomar decisões com sabedoria. O filho, ele é o herdeiro, ele é o dono de fato, mas ele é tratado, e é essa figura que Paulo usa aqui, ele é tratado como escravo. Ele ainda não pode assumir o controle total da sua herança. Até chegar àquela maioridade, ele está sob o cuidado, o controle dos seus cuidadores e tutores, e é por isso que Paulo diz, olha, ele não difere muito do escravo, né? Ele está sobre o domínio, sobre a regência daquele tutor. O verso 1, a parte B, diz, nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo. Então, a pessoa é herdeiro, mas não é dono de fato. Interessante isso aqui, né? Mesmo aquele filho herdeiro de menor, sendo dono de tudo legalmente, ele não pode assumir o controle da herança. Mesmo ele estando debaixo do direito, não é, de ser dono, mas ele não pode assumir ainda. O filho menor é herdeiro e o dono por direito, mas não de fato, porque ele está debaixo desse domínio dos tutores e curadores. E eu quero que você me acompanhe nessa linha de raciocínio que Paulo está colocando aqui. Paulo chega e compara então dessa forma a servidão sob a lei judaica agora. Ele diz aqui no versículo 3, Paulo vai dizendo assim, versículo 2 ainda, né? Mas sob os tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai. Ele é herdeiro, porém não ainda, mas está sobre tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai. O pai deixa escrito, como eu disse, o tempo exato em que aquele filho poderia tomar posse da herança. Ele era dono, mas só poderia assumir, desfrutar plenamente dos direitos no tempo que o pai determinou. O versículo 3 diz que, não é? Que assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Irmãos, Paulo chega dizendo que nós, judeus, gentios, antes da vinda de Cristo, e agora que vem a explicação dessa introdução que ele faz, antes da vinda de Cristo, nós éramos filhos menores, nós vivíamos servilmente debaixo dos rudimentos desse mundo, ou seja, debaixo dos preceitos da lei. Nós éramos herdeiros da promessa, mas não estávamos de fato de posse dela. Paulo está trazendo a questão da promessa que Deus fez a Abraão sobre o jugo da lei que passou até Cristo vir, para de fato então nós podermos desfrutar daquilo que já era nosso por promessa. A lei que Paulo compara aqui no versículo 3, ele diz rudimentos do mundo, rudimentos fracos, pobres, não é? Dos quais nós precisamos ser resgatados. Diz no capítulo 4, no versículo 9, no versículo 5, Paulo fala isso. William Hendrickson é um comentarista que eu gosto muito, ele diz que assim como um menino desprovido de maturidade deve ser guardado por regras e prescrições, também nós, antes que chegasse a luz do Evangelho, estávamos escravizados aos rudimentos desse mundo. É isso que Paulo vai trazendo aqui. E eu quero deixar esse vídeo nesse ponto para nós pensarmos que hoje nós podemos de fato tomarmos posse da promessa que Deus nos fez, a promessa da salvação, da vida eterna. Hoje nós podemos desfrutar daquilo que estava encoberto, daquilo que estava sob o cuidado da lei, mas que foi revelado em Cristo Jesus. Nós vamos seguir no próximo estudo, observando aqui o capítulo 4, e eu espero você lá, que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.